Fala turma, aqui professor Samuel Marques de Direito Constitucional e Direitos Humanos para mais uma aula aqui no nosso canal youtube.com/, professor Samuel Marques. Faz um bom tempo que a gente não posta vídeos aqui neste canal e estou reativando ele agora com o nosso novo projeto, a chamada Operação Farda Azul Marinho, em que nós estabeleceremos todas as quartas-feiras aulas gratuitas de direito constitucional e direitos humanos voltadas para concursos das guardas municipais aí Brasil afora. Aqui a ideia não é estabelecer uma guarda municipal específica, e sim aquilo que vem sendo cobrado para as guardas municipais Brasil afora. A gente visualiza conteúdos como princípios fundamentais, os direitos fundamentais, tudo aquilo que vai do artigo 5º ao 17, organização do Estado, segurança pública, como conteúdos que são sempre cobrados nesses concursos públicos. Portanto, eu quero dar ênfase a esses pontos, tá bom? Para que a gente possa tratar por meio de questões e fazer uma boa revisão de direito constitucional e de direitos humanos ali nos assuntos que mais são cobrados, como a Teoria Geral dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, as convenções interamericanas de direitos humanos, enfim, todas aquelas que são bem cobradas em concursos para a Guarda Municipal Brasil afora. A nossa Operação Azul Marinho terá, como eu disse para vocês, encontros semanais todas as quartas-feiras. E você que está nos assistindo agora, eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui na sua presença. Deixa seu like, compartilhe com seus amigos para que a gente possa manter esse projeto aqui o mais tempo possível, tá bom, pessoal? Bom, a gente vai seguir nesse projeto, nessa sistemática aqui, e a gente vai começar a tratar agora sobre a nossa Operação Farda Azul Marinho. Venha aqui comigo, por favor. Sou o professor Samuel Marques, como vocês muito bem sabem, e vamos lá para a nossa primeira questão, por favor. Olha lá, com base no texto constitucional, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, exceto, importante a gente destacar, pessoal, por uma questão de inteligência de prova, que sempre que tem um exceto é porque ele quer um incorreto, não é? Nesse caso aqui em específico. Pediu para você marcar aquilo exceto, ou seja, que é um incorreto. E quando aqui nessa questão falou sobre objetivos fundamentais, nós estamos falando sobre a matéria chamada de princípios fundamentais, em que nós devemos inicialmente nos encontrar, tá bom? Porque quando falamos em princípios fundamentais, nós temos 4 tipos diferentes de princípios fundamentais. No artigo 1º, nós temos os fundamentos da República Federativa do Brasil. No artigo 2º, os princípios da separação dos poderes. Artigo 3º, os objetivos. E artigo 4º, os princípios das relações internacionais. Aqui, de forma bem específica, falou em objetivos fundamentais. Portanto, nós estamos diante do artigo 3º da nossa Constituição Federal. Mas ele pediu para você marcar aquilo que não é objetivo. Tranquilo, daqui a pouco a gente resolve a questão. Mas só para a gente se localizar dentro do texto da Constituição Federal. Princípios fundamentais é a matéria que nós encontramos a partir do título 1 da nossa Constituição Federal. É tudo aquilo que vai do artigo 1º ao artigo 4º da nossa Constituição. Artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal. Nós temos, pessoal, 4 tipos de princípios fundamentais. No artigo 1º, nós temos os famosos fundamentos da República Federativa do Brasil. Fundamentos da República Federativa do Brasil: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. No artigo 2º, nós temos a chamada separação dos poderes, os 3 poderes da União, que são o legislativo, o executivo e o judiciário, que vocês sabem que eles são independentes e harmônicos entre si. Beleza. No artigo 3º, você vai encontrar os chamados objetivos da República Federativa do Brasil. Objetivos da República Federativa do Brasil, que é o objeto da nossa questão aí inicial, não é isso? Objetivos da República Federativa do Brasil. E por último, nós temos o artigo 4º, que trata dos princípios das relações internacionais, em que a República Federativa do Brasil faz parte. Bom, eu estou estabelecendo esse raciocínio para vocês, pessoal, pois ele é muito importante, uma vez que os princípios fundamentais eles são divididos em naturezas e as questões de concurso público costumam perguntar de forma específica para a natureza de cada um. Olha, é simples. Se na sua prova falar em princípios fundamentais e não especificar qual, aí você vai marcar qualquer coisa do artigo 1º ao 4º.
Mas se especificar como fez aí no caso da questão, aí você vai observar aquilo ali em específico. Por exemplo, objetivos, artigo 3º. No caso dessa questão aí, aquilo que não é objetivo da República Federativa do Brasil. Professor, como é que eu vou fazer para lembrar de forma fácil sobre esses princípios? Olha, pessoal, esta matéria é uma matéria predominantemente decoreba. Por esta razão, fica fácil você assimilá-la por meio de alguns bizus. Tem 2 bizus que lhe ajudam bastante e eles vão lhe ajudar a lembrar desses tipos de princípios fundamentais que eu vou indicar e acaba lembrando, pessoal, você que se não estiver ali vai ser outra natureza, tá bom? Quanto ao artigo 2º da Constituição, eu não tenho muito o que falar. Separação dos poderes é uma noção simples. Mas quanto aos fundamentos, nós temos um bizu interessantíssimo e muito conhecido, que é o do Só-se de Vaplu. Só-se de Vaplu. Para quem não sabe, o bizu do Só-se de Vaplu é uma técnica de assimilação em que nós assimilamos os seguintes fundamentos. Só de soberania, si de cidadania, de dignidade da pessoa humana, vá de valor social do trabalho da livre iniciativa e plu de pluralismo político. Beleza. Você vai lembrar que esses são os... Opa, voltar aqui. Esses são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Já os objetivos, pessoal, que é o foco da nossa questão, a gente pode lembrar por meio da sigla do CONGAER-PRO. Para quem não sabe, os objetivos eles constituem no que nós chamamos por normas programáticas. E essas normas elas têm um caráter, pessoal, de serem efetivadas no futuro, é a natureza delas. Mas uma forma de você lembrar sobre os objetivos é por meio do CONGAER-PRO. CONGAER-PRO por quê? Porque aqui nós temos as iniciais dos verbos indicados em cada um dos incisos. Aí você vai lembrar por meio deles. Primeiramente, ó, CON de construir, GA de garantir, ER de erradicar, RE de reduzir e PRO de promover. Nós temos lá construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e PRO de promover. São 5 verbos indicados aqui. Sabe, fazendo essa análise, pessoal, sabendo quais são os fundamentos, sabendo quais são os objetivos, separação dos poderes é mais simples, é muito mais fácil você visualizar. Você vai fazer uma análise agora sobre o que não é objetivo e o que não é fundamento para saber, então, quando se pede um princípio da relação internacional. Essa é a lógica, tá bom? Que a gente vai fazer. Mas vem aqui para a nossa questão para a gente respondê-la. Pediu o exceto. Item A, pessoal, laicidade e respeito aos costumes. Olha, pessoal, laicidade, isso é uma determinação prevista lá no artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal, e isso aqui se corresponde a direitos, tem nada a ver com princípios fundamentais, não tem nada a ver com objetivo. Já pode marcar esse item A, questão dada, mas é uma questão interessante, foi cobrado na prova da Guarda Municipal da Prefeitura do Crato, no Ceará. Beleza, item A já é o nosso gabarito, já que ele pediu o exceto. Olha o item B, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Correto, isso aqui está lá no inciso 3 do artigo 3º. C. Garantir o desenvolvimento nacional. É o gado com GAER-PRO. Correto. PRO. De promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Correto isso. E o item E. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Também está correto. Gabarito da nossa primeira questão é o item A. Fica fácil quando a gente sabe das informações presentes dentro do texto da Constituição Federal. Portanto, os bizus ajudam e, além disso, também essa localização aqui que você deve lembrar, tá bom? Os princípios fundamentais são assim dispostos no texto da Constituição Federal. E eu passo com vocês, então, para a nossa segunda questão. Olha lá, ó. Nos termos da Constituição Federal, não haverá pena, salvo em caso de guerra declarada. Aqui foi um concurso da Banca Vunesp, Guarda Municipal, da Prefeitura de Ferraz Vasconcelos, em São Paulo. Pessoal, aqui está falando das penas proibidas. Você encontra as penas proibidas lá no artigo 5º, inciso 47 da nossa Constituição. Ah, professor, essa questão é fácil demais. Pessoal, questão fácil demais, questão difícil demais, pra gente não importa. O que importa é extrair o máximo de conhecimento da questão, tá bom? Esse é o raciocínio que eu quero que você estabeleça sempre ao resolver questões. Inclusive, faço agora um apelo para você que está estudando para concurso público, é o seguinte, não esqueça de resolver questões na sua preparação. É importantíssimo, é fundamental. Teoria ajuda bastante para você ter a base para responder as questões. Mas o que na hora da sua prova vai fazer diferença é essa resolução de questões, portanto, sempre resolva questões, por favor, pois isso vai lhe ajudar bastante. E esse projeto gratuito, que é a Operação Farda Azul Marinho aqui no meu canal, é voltado para essa ajuda a você.
concurseiro, tá bom, pessoal? Então, se você está nos assistindo, deixa seu like aí, compartilha com seus amigos, deixa os seus comentários, que eu vou sempre ler esses comentários. Se você tiver algum feedback, alguma dica, alguma ideia para a gente trazer aqui no canal, deixa aí no comentário que eu terei o maior prazer de analisá-lo e, quem sabe, promover esse projeto com vocês, tá bom? Então, beleza. Falando aqui de penas proibidas, artigo 5º, inciso 47, a nossa Constituição diz: não haverá penas. A linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. A linha B, de caráter perpétuo. A linha C, de trabalhos forçados. A linha D, de banimento. E a linha E, penas cruéis. Essas são as penas proibidas no texto da Constituição. Mas é importante, pessoal, a gente trazer alguns raciocínios interessantes sobre isso, tá? A gente deve tomar cuidado para não confundir as penas proibidas com as penas possíveis. Você vai encontrar as penas possíveis no inciso 46 do artigo 5º da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 46, colocar aqui para vocês, e você vai encontrar as penas proibidas lá no artigo 5º, inciso 47. Eu quero estabelecer aqui um parâmetro, pessoal, de comparação entre esses dois tipos de penas, tá bom? As possíveis e as proibidas. As possíveis no inciso 46, as proibidas no inciso 47. Bom, inicialmente, quando a gente fala sobre as penas possíveis, devemos lembrar que estas estão dispostas no texto da Constituição em uma lista que nós chamamos por exemplificativa. Lista exemplificativa. O que é que significa ser uma lista exemplificativa? Significa dizer que são apenas alguns exemplos. Eu não posso dizer que estão todas taxadas no texto da Constituição. Estão de forma exemplificativa. Essas são as penas possíveis, tá, pessoal? Beleza. Então, quando a Constituição Federal diz lá no inciso 46 que a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes, esse entre outras está garantindo a ideia de ser exemplificativa esta lei, esta lista, tá bom? Esse é o raciocínio. Já quanto às penas proibidas, a Constituição é bem clara, é bem taxada. Ela diz, olha, não haverá penas. Aí fala das penas que não serão possíveis. Bom, pessoal, isso porque a lista de penas proibidas é uma lista que nós chamamos por taxativa. Nós estamos ali diante de uma lista taxativa. E aí eu quero estabelecer aqui para vocês todas as penas que são possíveis e as penas que são proibidas. Só para a gente lembrar. Na linha A fala da pena de privação ou restrição da liberdade. Privação da liberdade. Vou colocar aqui, ó. É simplesmente aquela pena que nós sabemos, pessoal, de prisão, privação da liberdade. Além da pena de privação da liberdade, tem a perda de bens, é uma pena possível de ser aplicada. Pena de perda de bens. Além da perda de bens, nós também temos a pena de multa. Temos a pena de prestação social alternativa. Prestação social alternativa. E temos também a última pena lá indicada no texto da nossa Constituição Federal, pessoal, que é a pena de suspensão ou interdição de direitos. Vou colocar aqui, ó, suspensão de direitos. Beleza. Essas são as penas possíveis indicadas no texto da Constituição. E a ideia aqui que eu estou fazendo com vocês é de fazer um comparativo entre estas, tá? As possíveis e as proibidas. As proibidas estão indicadas também da linha A à linha E do texto do artigo 5º, inciso 47. Primeira pena proibida, pena de morte, salvo em caso de guerra, declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. Beleza, vou colocar aqui, ó. Pena de morte, ela é proibida no Brasil. Mas devemos lembrar que existe um salvo. Todo salvo, eu pergunto para você que está me assistindo, corresponde a uma regra ou a uma exceção, hein, pessoal? A exceção, obviamente. Salvo em caso de guerra declarada. Deixar essa informação aqui para vocês. Isso para a pena de morte ser proibida. Tranquilo? Salvo em caso de guerra declarada é uma exceção à proibição da pena de morte. Quer dizer que em casos de guerra declarada é possível a sua aplicação. Além dessa pena, também temos a pena de caráter perpétuo. Pena perpétua, para quem não sabe, é aquela pena que não tem fim, tá bom, pessoal? Isso não é possível. Além da pena perpétua, nós também temos como proibida a pena de trabalhos forçados. Trabalhos forçados. Além da de trabalhos forçados, nós encontramos na linha D a pena de banimento. E por último, na linha E, nós encontramos as chamadas penas cruéis. Penas cruéis. Beleza.
Com isso, aqui está o comparativo que eu quero estabelecer para vocês, que vocês devem tomar cuidado na hora da prova, pois muitas vezes eles perguntam se determinada pena é possível ou é proibida. E para fazer esse raciocínio é esse comparativo que você deve fazer, tá bom? Essa é a ideia que a gente vai estabelecer. Lembra que as penas possíveis estão previstas de forma exemplificativa, já as proibidas de forma taxativa, taxadas, ou seja, não há que se considerar nenhuma outra além dessas aqui indicadas no texto da Constituição. Beleza? Vem para a nossa questão. Não haverá pena, salvo em caso de guerra declarada. Qual é a única exceção, pessoal? As penas proibidas, hein? É o caso da pena de morte em caso de guerra declarada. Obviamente, pessoal, a expressão que completa corretamente o enunciado é a pena de morte. É uma questão muito fácil. Caráter perpétuo não tem exceção, nem banimento, nem trabalhos forçados, nem cruel. É muito fácil analisar essa questão. Bom, esse raciocínio é importante para todos nós, mas aí eu quero fazer o seguinte análise com vocês. Tem muita gente que chega na hora da prova e começa a pensar de forma lógica. Professor, eu estava aqui pensando com meus botões e estava pensando, olha, em caso de guerra declarada, eu preferiria que fosse aplicada a mim uma pena de trabalhos forçados do que uma pena de morte. Trabalhos forçados seria algo mais brando do que uma pena de morte, obviamente. Só, pessoal, que essa não é a lógica constitucional, você não tem escolha. A única pena que encontra exceção no texto da Constituição é a pena de morte, que em caso de guerra declarada ela pode ser aplicada. As demais são todas proibidas. Inclusive, aí vem a lógica da Constituição, tá? A nossa Constituição diz que, em caso de guerra declarada, pode-se matar, mas nunca maltratar. É assim que você vai lembrar. Pode-se matar, mas nunca maltratar. Essa é a relação quanto às penas proibidas no Brasil. Bom, esse raciocínio ele é importantíssimo para nós, pessoal. A pena de morte ela é possível, as demais não serão possíveis, pois são proibidas em absoluto, não existe exceção para elas. Tranquilo? Beleza? Feitas essas considerações, item aí, o item é o nosso gabarito, passo com vocês para a nossa terceira questão. Essa terceira questão foi cobrada na prova da Guarda Municipal da Prefeitura de Cascavel. Olha lá, ó. De acordo com a Constituição Federal, é livre a associação profissional ou sindical. Observado o seguinte, beleza, quando a gente fala, pessoal, sobre associação profissional ou sindical, a gente deve observar para o que diz o artigo 8º do nosso texto constitucional, tá bom? Lá no artigo 8º, que se refere sobre os direitos sociais. Nós temos os direitos sociais, pontos importantes. O artigo 6º fala sobre os direitos sociais, educação, moradia, alimentação, saúde, trabalho, lazer, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância, segurança, transporte e previdência social. Todos os direitos sociais lá indicados no artigo 6º. E no artigo 7º nós encontramos os direitos sociais individuais dos trabalhadores urbanos e rurais. E a partir do artigo 8º nós iniciamos os direitos coletivos dos trabalhadores urbanos e rurais, aqui no caso, sobre o chamado direito à associação profissional ou sindical. Mas para quem não sabe, a associação profissional, pessoal, ou sindical, é uma associação comum, só que ela tem um caráter profissional. E por esta razão ela vai ter alguns requisitos a mais que você deve sempre observar, tá bom? Então vem aqui comigo para a gente analisar os itens dessa questão. Artigo 8º da nossa Constituição Federal fala sobre a liberdade de associação profissional. Olha lá o que é que diz o item A. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e de interesses coletivos ou individuais da categoria, exceto em questões judiciais ou administrativas. Pessoal, observa bem o que é que dispõe o artigo 8º. Lá diz no inciso 3, o artigo 8º, tá? Vou colocar aqui inciso 3, que cabe ao sindicato sim a defesa dos interesses individuais e coletivos da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. É a famosa representação processual dos sindicatos. Está falso esse item A. Os sindicatos têm o poder de representar processualmente os seus filiados. Item A está falso, não é o nosso gabarito, tá bom? Olha o item B. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado. Bom, pessoal, essa disposição está correta. Faz parte da liberdade sindical. Isso, inclusive, você encontra lá no inciso 5. Já encontramos o nosso gabarito, tá? Ó, bem literal mesmo. Pode marcar o item B. Item C. É facultativa a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Nada disso. É obrigatória, pessoal. É o que determina o texto da nossa Constituição Federal. Isso, inclusive, está previsto lá no inciso 6 do artigo 8º da nossa Constituição Federal. É obrigatória, está previsto no inciso 6. E o item D, o aposentado filiado não tem direito a votar e ser votado.
Falso, pois o aposentado filiado tem sim. Isso está lá no inciso 7 do artigo 8º da nossa Constituição Federal. Bom, é uma questão tranquila, é assim que é cobrado em provas para a Guarda Municipal. É importante analisar o artigo 8º, pois ele fala de uma forma bem extensa sobre os sindicatos. E os sindicatos, eles seguem basicamente a mesma lógica das associações que você estuda lá no artigo 5º. É a questão de criação, de funcionamento. Mas lembra, existem alguns requisitos próprios. Para a criação, independe de autorização e é vedada a interferência estatal. Mas devemos lembrar que pelo fato de o sindicato, a associação profissional, ela necessitar de um rigor maior, precisa-se do registro em órgão competente. Enfim, são pontos que vocês devem observar, tá bom? Item B, gabarito da nossa terceira questão, bem tranquila essa questão aí. Eu passo com vocês agora, pessoal, para o nosso próximo item. No nosso próximo item, a gente vai analisar, na nossa próxima questão. Dá para falar a verdade, a gente tem um item, né? Olha, o item E aí. Tinha esquecido de falar sobre ele. Item E. Olha lá comigo, por favor. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir, deixa eu ajeitar isso aqui, do registro da candidatura do cargo de direção ou representação sindical e se eleito até 1 ano após o final do mandato, mesmo se cometer falta grave. Pessoal, aí é que está o erro, hein? Salvo se cometer falta grave, salvo falta grave. Falta grave. A estabilidade provisória do sindicato, do sindicalizado, né? Na verdade, do líder sindical, ela é estabelecida lá no texto da nossa Constituição Federal e essa estabilidade provisória tem uma exceção que é em caso de falta grave, tá bom? Falsa essa determinação aí. Diante disso, o gabarito efetivamente é o item B de bola, é o que a gente deve visualizar. Para você entender, isso aqui está lá no inciso 8 do artigo 8º da Constituição, tá? Passo com vocês agora para a nossa quarta questão. Olha lá, ó. Suponha que o município fictício de Aurélio Matos deseje se dividir em 2 novos municípios, Aurélio I e Matos do Norte. Nesse caso, o texto constitucional determina que o desmembramento depende, dentre outros aspectos, de quê? Bom, pessoal, falou em desmembramento de município, criação, fusão, desmembramento, qualquer alteração ao território dos municípios, nós temos 2 requisitos exigidos, tá? Na verdade, 3 requisitos exigidos. E eu quero indicar aqui para vocês eles. Quais são? A gente encontra isso lá no artigo 18, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal. Aqui a gente vai falar sobre qualquer modificação ao território dos municípios, tá? Ó, diz a Constituição Federal que é necessária uma lei estadual, dentro de período determinado em lei complementar federal, inicialmente, dentro de período determinado em lei complementar federal. Lei complementar federal. Esse é o primeiro requisito exigido no texto da nossa Constituição Federal. Beleza. Só para a gente trazer algumas informações importantes. Pessoal, quando fala em lei estadual, essa palavra não está acompanhada de complementar, vale a pena a gente entender o raciocínio que toda lei que não é acompanhada da palavra complementar é entendida como uma lei ordinária. E a lei que tiver expressamente a expressão complementar logo em seguida é uma lei complementar. São 2 espécies legislativas distintas. Esse raciocínio parece um raciocínio besta, mas é um raciocínio importante, pois em prova de concurso público, o pessoal costuma perguntar qual é a natureza da lei. Se falou só lei estadual, não está acompanhada da palavra complementar, você vai entender que aqui estamos diante de uma lei ordinária. Lei ordinária. Já ali, quando continua e fala dentro de período determinado por lei complementar federal, aí aqui sim, estamos diante de uma lei complementar, tá bom? Esse raciocínio, por mais que seja bem objetivo, mas é um raciocínio importante. Outro requisito necessário, pessoal, é que tem que haver o quê? Um plebiscito às populações dos municípios envolvidos. Plebiscito às populações dos municípios envolvidos. Professor, o que é que significa um plebiscito? Plebiscito, pessoal, é simplesmente uma consulta prévia, neste caso feita às populações dos municípios envolvidos aí na possibilidade de divisão, no caso da questão. E por último, precisa de um estudo de viabilidade municipal que deve ser publicado na forma da lei. Estudo de viabilidade municipal.
o chamado EVM. Beleza, que deve ser publicado e apresentado na forma da lei. Esses são os requisitos que nós necessitamos para a criação, para a fusão, para o desmembramento, para a modificação nos territórios dos municípios, beleza? Esse é o raciocínio que a gente deve exercer. E aí eu volto com vocês aqui para a gente analisar a nossa questão. Depende, entre outros aspectos, de quê? De lei municipal? Pessoal, não. A lei estadual. Falso, item A. Item B, lei ordinária federal. Olha, quando eu falo da lei federal, é uma lei complementar. Lei ordinária seria, no caso da legislação estadual. Falso, item B. Item C, estudo de impacto ambiental. Não, é o estudo de viabilidade municipal. Falso, item C. Item D, consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos. Aqui sim estou diante do nosso gabarito. É um dos aspectos necessários a serem respeitados. E o item E, consulta posterior, mediante referendo às populações dos municípios envolvidos. Falso. Item D, gabarito da nossa quarta questão. Tranquilo essa quarta questão. Raciocínio simples, de acordo com o que dispõe o artigo 18, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal. Para você lembrar, aqui estão os indicativos lá pelo artigo 18, parágrafo 4º. Esses são os requisitos para a criação de novos municípios. Lembra, pessoal, lei estadual, se não está acompanhada da palavra complementar, é porque é uma lei ordinária. E é assim que você deve tratar. E eu passo com vocês agora para a nossa quinta e última questão. Olha lá. A respeito da segurança pública na Constituição Federal de 88, o artigo 144, é correto afirmar que... Beleza, vamos analisar, mas antes disso, eu peço mais uma vez, você que está nos assistindo e ainda não deixou seu like, deixa seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Este projeto é gratuito inteiramente para você que está estudando para concursos da guardas municipais, Brasil afora. E para que a gente possa manter sempre esse projeto aqui, eu preciso da sua adesão. Deixa aí seu like, comenta, deixa seus comentários aí embaixo. Manda para os seus amigos, compartilha lá no Instagram o nosso link, enfim. Simplesmente, pessoal, vamos lá potencializar ao máximo esse projeto aqui para que a gente possa sempre manter aqui para vocês, tá bom? Beleza? Então, é correto afirmar que, olha lá, vamos buscar aqui a segurança pública. Item A, os municípios são obrigados a constituir guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Pessoal, cuidado, tá? A Constituição é clara, os municípios poderão constituir guardas municipais. Repara, a palavra é poderão. Poderão é um dever, pessoal? É a mesma coisa que deverão, é? Claro que não. Poderão vem de possibilidade. Então, logicamente, os municípios não são obrigados a constituir guardas municipais. Falso o nosso item A. Já está errado aí o item A. Olha o item B. As polícias militares, forças auxiliares de reserva das Forças Armadas, exercerão a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Ah, professor, está tudo correto. Tá? Não, presta atenção. Eu não posso afirmar Forças Armadas. Cuidado, não confunda Forças Armadas com Exército. Qual é a diferença, professor? Simples. Forças Armadas compreendem as três armas: Exército, Marinha e Aeronáutica. Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar são forças auxiliares somente do Exército e não das Forças Armadas. Falso por este ponto. Aqui deveria ser Exército. Aí sim tornaria certo o item, tá bom? Exército. Falso, item B. Item C. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, são forças auxiliares de reserva da Marinha, Exército e da Aeronáutica. Nada a ver, aí viajou demais. E olha o nosso item D. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Perfeita. Se tem ressalvada a competência da União e exceto as infrações militares, encontramos aquela noção importante de que as polícias civis são um órgão de competência residual. Já ouviram falar dessa expressão já? O que é que significa o termo resíduo? Se você observar a palavra resíduo, lembra resto, não é isso? Portanto, pessoal, polícia civil, ela pega o resto. É isso que eu quero dizer para vocês a partir do momento em que eu digo que a competência dela é residual. Ela pega todo o resto do que não for da Polícia Federal e o que não for das infrações penais de natureza militar. Portanto, está correto o item D de dado, já é o gabarito da nossa questão. Isso você encontra lá no artigo 144, artigo 144,
parágrafo 4º. É lá que você encontra a competência da Polícia Civil. E o nosso item é, olha lá comigo, as polícias militares e corpos de bombeiros militares subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital aos governadores, beleza? E aos presidentes das assembleias. Aí viajou. Falso isso aqui. Isso aqui você encontra lá no parágrafo 5º, na verdade no parágrafo 6º do artigo 144 da nossa Constituição. Gabarito da nossa quinta questão, item D de dado. Com isso, resolvemos aqui, pessoal, as nossas 5 questões propostas para este módulo aqui da nossa Operação Farda Azul Marinho. Na nossa próxima semana, na nossa próxima quarta-feira, eu voltarei com mais um vídeo para vocês, aqui na nossa Operação Farda Azul Marinho. Peço mais uma vez, se você nos assistiu até agora, deixa seu like, compartilha com seus amigos, deixa seu comentário aí falando sobre algum feedback sobre a nossa Operação Farda Azul Marinho, se você quer um outro projeto aqui no canal. Enfim, estou aberto a essas suas dicas, tá bom? E antes da gente encerrar, só trazer aqui para vocês o meu Instagram, @profsamuelmarques é o meu Instagram. Caso você tenha alguma dúvida, pode mandar lá mensagem no meu direct, que eu terei o maior prazer de responder essa sua dúvida, tranquilo? A gente se encontra então em uma outra oportunidade aqui no meu canal, o canal do Professor Samuel Marques. Siga aí o nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, compartilhe com seus amigos, dê seu like, deixa seu comentário e venha sempre, seja sempre muito bem-vindo ao meu canal, a nossa Operação Farda Azul Marinho. Um forte abraço e a gente se encontra em um próximo vídeo aqui no canal. Valeu, até mais!